Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todos os domingos, pôr do sol, do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, palavra que só aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor. Pela 17ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre um argumento delicado, horroroso, pavoroso seria melhor a expressão, porque é uma realidade que nem gostamos de ouvir falar, mas porque integra a nossa fé, ela precisa ser abordada e é um elemento integrante do último artigo do Credo, creio na vida eterna. Estamos tratando do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas e agora com esse 17 programas para essa realidade medonha chamada inferno. Continuando o nosso argumento já desenvolvido há dezenas de programas, estamos no Novo Testamento investigando tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram e escreveram sobre o inferno. Hoje nós vamos encerrar, espero, essa etapa citando e comentando o que diz São Tiago a respeito do inferno e o que diz o apóstolo João no Apocalipse sobre essa medonha realidade. Já começamos com São Tiago, capítulo 2, versículo 13, e Tiago vai falar de uma forma muito sutil do inferno, sem citar explicitamente essa palavra, mas nas entrelinhas a gente vai perceber por que ele aqui alude implicitamente ao inferno. Com a palavra São Tiago. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Haverá juízo. Esse texto já foi tratado aqui, quando nós estudamos o tema do juízo. Como eu disse, foram 59 programas que fizemos para o tema do juízo. Juízo particular e juízo final. Haverá juízo. Nós professamos isso no Credo. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Haverá juízo. Agora, haverá juízo sem misericórdia. E quem vai julgar é Deus. E Deus é rico em misericórdia, diz o apóstolo Paulo. Não haveria aqui uma certa contradição entre São Paulo, que diz que Deus é rico em misericórdia, e São Tiago, que diz haverá juízo sem misericórdia? É contraditório ou não? Resposta: não é contraditório. Explico. Quando o julgamento é uma sentença de condenação, pensemos, por exemplo, a frase que Jesus vai pronunciar para os condenados, os que se encontrarem à esquerda, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Lembram da cena? Ele colocará todos os homens, uns à sua direita, outros à sua esquerda. Aos que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E aí segue: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, estive preso e não me visitastes, estive enfermo e não fostes ver-me, etc, etc. Depois, os condenados vão perguntar: quando foi que te vimos, tal. Não vou aqui citar o texto todo. Muito bem, essa é a frase que Nosso Senhor vai pronunciar. Mas Nosso Senhor não é rico em misericórdia? É. Mas
quando São Tiago diz que haverá juízo sem misericórdia, não é que o juiz deixará de ter misericórdia, mas os condenados deixarão de experimentá-la. Ou seja, o juízo é de misericórdia da parte de Cristo, o julgador, o juiz. Ele não deixará de ser misericordioso. E ao dizer apartai-vos de mim, malditos, não é que ele mudou a misericórdia dele em ódio. Alto lá. Mas é uma misericórdia que se manifesta ali no respeito à decisão da criatura. Portanto, você pode conceber juízo sem misericórdia da parte só do juiz, juízo sem misericórdia da parte somente do condenado, ou das duas partes. Você precisa excluir juízo sem misericórdia da parte do juiz, porque seria blasfêmia você dizer que Deus, que é rico em misericórdia, agora deixa de ter misericórdia. Ora, como é que Deus, que é misericórdia por antonomasia, vai deixar um dia de ser misericordioso e vai mudar, sei lá, a misericórdia dele em raiva, em ira? Mas isso é absurdo, isso é blasfêmia, isso é maluquice. Não. Haverá juízo sem misericórdia, não da parte do juiz, mas da parte de quem? Tendo recebido muitas provas de misericórdia durante essa vida, tendo sido chamado a corresponder à misericórdia de Deus, não quis. Agora não vai desfrutar da misericórdia. Ou seja, você semeou, diante das muitas manifestações da misericórdia de Deus, semeou ventos, agora vai colher tempestades. O que o homem semeia, isso ele colherá, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, por favor, cuidado com essa frase, haverá juízo sem misericórdia. Uma ideia maluca, blasfêmia de que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos julgar, perante quem vamos nos apresentar imediatamente na hora da morte para a prestação de contas. Conforme a 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, como se Jesus já estivesse preparado ali para ter um acesso de raiva. Agora você vai ver o que é bom para tosse, agora aqui não quero saber de misericórdia, é raiva mesmo, é vingança, é punição, tome. Nada disso. O misericordioso Deus, perante quem vamos nos apresentar, continuará o mesmo rico em misericórdia. Agora, ele cheio de misericórdia, e quem se encontrar em pecado mortal, não vai desfrutar da misericórdia. Primeiro porque não aceita, não viveu nem morreu, ou então pelo menos não morreu, reconciliado com a misericórdia de Deus. Agora, tem uma outra questão. A questão é, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Não usou quando? Quando estava aqui. Deus vai nos tratar do jeito que nós tratamos as pessoas. E aí entra uma questão. Se você falta com a misericórdia, ou falta misericórdia, ou não usa de misericórdia, se nós quisermos, com as pessoas, lembremos-nos, Deus vai nos tratar do mesmo jeito. Vocês lembram quando nosso Senhor Jesus Cristo disse em outra ocasião, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Lembram quando ele disse, não julgueis e não sereis julgados? Não condeneis e não sereis condenados? É esse mesmo texto, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos. Foi bondoso com uma pessoa, Deus vai ser bondoso com você no dia do juízo. Não só no dia do juízo, mas também nesta vida. Porque a recompensa também é dada nesta vida. Deus nos trata também nesta vida, da mesma forma como nós tratamos as pessoas. Isso é muito, não é muito justo no sentido humano, isso é condizente com a misericórdia de Deus. Todas as vezes que fizeste isto a esses meus pequenos, foi a mim que o fizeste. Atenção, por favor. Caridade, esmola, bondade, compreensão, ternura, compaixão, julgamentos, etc. Tudo. Todas as nossas atitudes com relação às pessoas. O juízo será sem misericórdia
para quem não usou de misericórdia. De novo, o argumento do 2 pesos e 2 medidas. Aliás, sobre os 2 pesos e 2 medidas, deixa eu lembrar aqui o que nós abordamos quando comentamos, se não me engano, um dos pedidos do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu citava, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, é um dos programas comentando o Catecismo da Igreja Católica, no programa Igreja Militante, que é o programa diário que vai ao ar todas as noites, 5 minutos diários. Que também no Pai Nosso nós temos esses 2 pesos e 2 medidas, isto é, pedimos a Deus que Ele nos dê aquilo que nós damos para as pessoas. Isso significa, nas entrelinhas desse pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que se eu não perdoo uma pessoa, estou pedindo a Deus para não me perdoar. E seria a suma contradição pedir a Deus que me perdoe, enquanto eu não sou capaz de perdoar aquele que me ofendeu. Isso quer dizer que o julgamento vai ter uma medida? Tem. Qual é a medida? O julgado. Aquele que se apresenta diante de Deus. Ah, vai ser assim? Eu pensei que seria a medida da misericórdia. E vai ser? E vai ser. Mas atenção, haverá juízo sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, porque a medida daquela pessoa não teve misericórdia para com os outros. Como é que Deus vai usar de misericórdia para aquela pessoa? Ele que é rico em misericórdia, se ela não usou de misericórdia para com as pessoas. Portanto, não tem nada aqui de escandaloso, que cause perplexidade, que insinue nem de longe alguma contradição com a afirmação do apóstolo Paulo: Deus é rico em misericórdia. Não há contradição nenhuma. Porque quem se apresenta diante de Deus para ser julgado tem que ter consciência, deve ter consciência, de que ele é a medida do julgamento de Cristo para com ele. Ah, eu pensei que era o contrário, que a medida que Deus vai usar, a medida que Jesus vai usar no dia do julgamento, é a medida do amor dele. E é, por favor. Mas medida que ele passou para você, para que você usasse com relação às pessoas. Como você não usou? A misericórdia dele continuará a mesma, só que para você não vai se aplicar. Portanto, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a medida que Jesus, rico em misericórdia, vai usar é a medida do desmisericordiado. Acabei de inventar aqui esse neologismo, nem sei se existe em língua portuguesa. Ou seja, quem está diante de mim, Jesus, para ser julgado, é alguém que não usou de misericórdia. O critério que eu, rico em misericórdia, vou usar é não ter misericórdia com essa pessoa. É assustador? Completamente. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos esse argumento. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela 17ª vez dedicado ao argumento do inferno. Realidade pavorosa, inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a aventura humana aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao do juízo, 59 programas. Ao tema do inferno, até agora, 17 programas. No primeiro bloco, lemos e comentamos um texto da carta de São Tiago, um único versículo, do capítulo 2, o versículo 13, sobre essa realidade espantosa. Versículo que associa julgamento a inferno. E cito o texto de novo, que vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá? Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. E afirmávamos que, já explicamos o que significa juízo sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, o que implicitamente significa que quem não usou de misericórdia nesta vida, Deus usará a mesma medida no julgamento dessa pessoa, o que significa, se você não desfruta da misericórdia de Deus, você acaba de ser condenado.
isso no momento do juízo. Agora vamos à segunda parte da frase, o finalzinho do versículo que não foi comentado. Qual é o finalzinho? A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Misericórdia triunfa sobre o julgamento. O que significa? Deus não é rico em misericórdia? Deus não é rico em bondade? Deus não é rico em compaixão? Claro que sim. Deus não deixa de ser misericordioso jamais. A misericórdia de Deus é um dado descontado. Deus é amor e o amor é misericordioso. Dives in misericórdia. Rico é misericórdia. Mas tinha necessidade de dizer que a misericórdia triunfa sobre o julgamento? Sim. Porque o julgamento de Deus é misericordioso. O triunfo não é de uma justiça legal, não é de dar a cada um aquilo que é seu. Não é apenas isso. É muito pouco isso. Ou não é quase nada isso. Porque Deus, em absoluto, não dá nada para a gente que seja nosso, a não ser o pecado. Misericórdia triunfa sobre o julgamento. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu fiz alguma coisa, foi Deus em mim. Foi a graça de Deus em mim. Portanto, a retribuição, no caso dos eleitos, quando o Senhor disser, vinde benditos, ou então venha meu filho, você vai desfrutar da felicidade sem fim, porque você morreu cheio de méritos. Boas obras, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que os mortos que morrem no Senhor descansem, porque suas obras os acompanham. É o que levamos desta vida. Só que as boas obras que merecem, que Cristo tributou a elas, méritos, isto é, elas serão recompensadas. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste, etc. Todos os atos meritórios são não nossos em absoluto, mas nossos com a graça de Deus. Deus em nós operou atos meritórios. É Deus quem opera em nós o querer, o pensar e o agir, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 14. É Deus que opera em nós o querer e o agir. Portanto, a misericórdia triunfa sobre o julgamento, porque o julgamento, no caso dos eleitos, Deus misericordioso sentenciando a glória do céu, vai dizer, se você fez alguma coisa, foi mérito meu em você. E se existe algum mérito seu, foi porque eu outorguei a você, com o auxílio da minha graça, que você fosse merecedor de uma recompensa. Isso é ato de misericórdia. Aquilo que você fez não foi seu em absoluto. Sem mim nada podeis fazer. Se nós operamos, foi pela graça de Cristo, foi com o concurso da misericórdia de Deus, foi com o auxílio de Deus. A misericórdia triunfa nesse sentido. Isto é, você vem para o céu não porque você adquiriu um direito seu, como se fosse algo que eu devesse, tivesse a obrigação de dar para você, mas porque eu quis. Eu quis que você gratuitamente agisse lá na terra, pela força da minha graça, pelo auxílio, pelo concurso do meu Espírito, e você operou nos seus pensamentos, suas palavras, seus atos. Isso foi obra da misericórdia, isso foi o triunfo da graça. Graça que triunfou durante a sua vida, misericórdia que triunfa durante a sua vida, eu em você. Vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, nada nesta terra que nós fizemos de méritos, ou que fizermos de meritório, é nosso em absoluto, somente nosso, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. O triunfo é da graça, o auxílio é da graça, o concurso é da graça. Sem mim, nada podeis fazer. No dia do juízo, a mesma coisa. O que Deus vai dizer, a sentença que Jesus vai pronunciar, a misericórdia triunfou sobre o julgamento. Ou seja, aqui a palavra final é misericórdia.
Portanto, meu filho, veja a sua vida. Veja como você terminou a sua existência na terra em amizade comigo. Venha descansar no repouso do seu Senhor. Venha desfrutar daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Mas isso não é mérito seu. Ou, se você quiser, é mérito de misericórdia, não mérito de justiça, porque em absoluto você não merece nem existir. Se você existe é por misericórdia minha. E se você fez algo de bom foi por misericórdia minha. E o que eu estou reconhecendo isso agora, o que eu estou ratificando na hora do juízo, é ato de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Que maravilha! Isso no caso dos eleitos. Agora vamos no caso dos condenados. Como é que se pode falar de a misericórdia triunfa sobre o julgamento? Para aqueles a quem Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Isso é ato de misericórdia? E como é ato de misericórdia? Mas a misericórdia não é botar no céu todo mundo? Isso não é misericórdia. Seria maluquice, e Deus não é maluco. Levar para o céu quem não merece? Vamos avançar. Depois da frase de Nosso Senhor, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer. Ou seja, a misericórdia triunfa sobre o julgamento no caso dos condenados. Quando Deus constatará, já constatou, porque Ele sabe de tudo, ratificando uma decisão nossa. Eu podia dar de comer e não dei. Eu podia dar de beber e não dei. Eu podia vestir os nus e não vesti. Eu podia visitar os enfermos e não visitei. Eu podia ir à prisão, consolar os presidiários e não o fiz, etc. E Deus vai respeitar. O pai misericordioso da parábola do filho pródigo, que disse a ele, ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ou seja, eu quero ficar longe do Senhor. Ao distribuir a herança, ou seja, ao respeitar a decisão do filho de abusar dos dons que Deus lhe concedeu, é um ato de misericórdia. Você vai colher aquilo que você semeou, meu filho, e partiu para longe. O pai não foi atrás, porque ele não era bobo. É preciso que o pai respeite a decisão do filho, e isso também é ato de misericórdia. O pai respeitou o filho partir, e o pai aguardou o filho retornar. Não disse uma única palavra, nem quando o filho partiu, nem quando o filho retornou. Misericórdia que triunfa sobre o julgamento. Isso é decisão sua. O pai, na parábola do filho pródigo, é misericordioso quando vê o filho decidir e não o impede de fugir, de se distanciar. E não implora para ele ficar. Isso também é misericórdia. O mesmo vai acontecer no dia do julgamento. Foi decisão sua. E eu, cheio de misericórdia, que sempre respeitei você, quando você decidiu pecar, e reiterar o pecado, e continuar a pecar, e viciar-se no pecado, e permanecer nas trevas. Isso foi ato de misericórdia. E agora, no julgamento, eu estou respeitando isso e ratificando sua decisão. Apartai-vos de mim, malditos. Isso é misericórdia. É assustador? Misericórdia. E como é assustador? Eu estou aqui todo arrepiado, viu? Portanto, a ideia de um julgamento onde Deus fica furioso, onde Jesus fica enfesado, agora você vai... Está errado, está errado, está errado. É tudo misericórdia, mas não confunda misericórdia como um ato em que Deus vai esquecer tudo isso, vai fazer vistas grossas e vai dizer, o céu é para todo mundo. Lá na terra tanto faz pecar como não pecar, viver na graça de Deus como viver nas trevas, viver na morte como viver na vida, conversão ou perversão, mesma coisa, porque eu sou rico. A coisa não é assim, não. De forma alguma. A medida somos nós. A misericórdia sempre triunfará. No caso dos eleitos, como no caso dos condenados. Cristo é tão misericordioso quando diz, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado desde a criação do mundo,
quanto será igualmente misericordioso quando disser para os condenados, apartai-vos de mim, malditos. É a mesma misericórdia. A misericórdia triunfa num caso e no outro, numa sentença e na outra, por favor. A diferença está na criatura que vai escutar pela condição da alma dela na hora em que deixou esta vida. Juízo sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Juízo com misericórdia para quem usou de misericórdia. A medida é a mesma. O que muda não é o misericordioso Deus, são aqueles julgados por Deus. E a medida da misericórdia de Deus, que é imutável, aplica-se, acomoda-se, molda-se ao uso que nós fizemos ou fizermos de misericórdia nesta terra, ou ao mau uso ou ao não uso da misericórdia com relação ao próximo nesta vida. Terminamos mais uma edição do programa Luz da Vida, a 17ª dedicada ao inferno. Mas o assunto não acabou aí, não? No próximo encontro, o 18º dedicado ao inferno, retomaremos esse argumento horrível. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Boa semana! Até o próximo domingo, se Deus quiser.